Há lugares que não são apenas paisagens, são respiros, são memórias vivas da relação entre o ser humano e a natureza. A represa Billings é um desses lugares. Localizada na região metropolitana de São Paulo, ela se estende silenciosa entre cidades, bairros e florestas, guardando histórias que começam muito antes de seus reflexos verdes tocarem o céu. No início do século XX, São Paulo crescia rápido. A cidade precisava de energia, desenvolvimento e soluções para acompanhar o progresso que avançava sem freios. Foi nesse cenário que nasceu a represa Billings. Sua criação começou na década de 1920, idealizada pelo engenheiro norte-americano Asa White Billings, cujo nome hoje batiza esse imenso espelho d'água. O objetivo inicial era claro: gerar energia elétrica e controlar o fluxo dos rios da região, especialmente o Rio Pinheiros, aproveitando a força da água para mover turbinas e iluminar a cidade. A engenharia da época transformou vales, redirecionou rios e moldou a paisagem. Mas, com o tempo, algo maior aconteceu. A natureza começou a ocupar seu espaço novamente. Onde antes havia apenas o projeto humano, a vida brotou. As águas da Billings passaram a refletir o verde intenso da Mata Atlântica, uma das florestas mais ricas e importantes do planeta. Hoje, ao observar a represa do alto, é impossível não se impressionar. A água serpenteia entre montanhas suaves, abraça encostas cobertas por árvores altas e cria pequenas ilhas de vegetação que parecem flutuar em silêncio. É um contraste raro. A poucos quilômetros de uma das maiores metrópoles do mundo, existe um refúgio natural pulsando vida. A floresta ao redor da represa Billings abriga aves de canto delicado, peixes que deslizam sob a superfície tranquila e uma biodiversidade que resiste mesmo diante dos desafios urbanos. Cada árvore ali conta uma história. Cada sombra projetada sobre a água lembra que a natureza, quando respeitada, sempre encontra um jeito de florescer. Com o passar dos anos, a represa Billings deixou de ser apenas uma represa de energia. Ela se tornou fonte de abastecimento de água, espaço de lazer, ponto de contemplação e, acima de tudo, um símbolo da coexistência entre desenvolvimento e meio ambiente. Ao amanhecer, a neblina leve cobre suas águas como um véu. O sol nasce devagar, pintando tons dourados sobre o verde profundo da floresta. O silêncio é quebrado apenas pelo som distante dos pássaros e pelo leve movimento da água. É nesses momentos que a Billings revela sua verdadeira essência. Não é apenas um reservatório, é um organismo vivo. As trilhas próximas, os braços da represa que se estendem como rios calmos e a vegetação densa criam um cenário que convida à pausa, um convite para respirar mais fundo e lembrar que ainda existem lugares onde o tempo parece desacelerar. Mas a história da represa Billings também carrega alertas. A urbanização desordenada, a poluição e o descarte irregular de resíduos já deixaram marcas profundas em suas águas. Mesmo assim, a natureza insiste. Projetos de recuperação ambiental, conscientização e preservação mostram que ainda há esperança, que ainda é possível proteger esse patrimônio natural para as próximas gerações. A Billings nos ensina que progresso e cuidado precisam caminhar juntos, que a água, tão essencial à vida, merece respeito e que a floresta, mesmo cercada pela cidade, continua sendo um abrigo, um equilíbrio, uma lar. Ao fim do dia, quando o céu se reflete em tons de azul e laranja sobre a represa, tudo parece se alinhar: a água, o céu, a floresta e nós. A represa Billings não é apenas parte da história de São Paulo. Ela é um lembrete silencioso de que a natureza ainda está aqui,
viva, resistente e profundamente bela. E talvez, ao observá-la com calma, possamos aprender a cuidar melhor do mundo que nos cerca. A Billings não é feita apenas de água e floresta. Ela é feita de histórias humanas. Ao longo de suas margens, comunidades se formaram. Pessoas que aprenderam a conviver com a represa, a observar seus ciclos, a depender dela para viver. Pescadores acompanham o movimento das águas, moradores observam o nível da represa mudar com as estações. E todos, de alguma forma, fazem parte desse mesmo ecossistema. A Billings também cumpre um papel silencioso, mas essencial. Ela ajuda a regular o clima da região, amenizando temperaturas e mantendo a umidade do ar. A floresta ao seu redor funciona como um escudo natural, protegendo o solo e as nascentes. Quando vista do alto, essa relação fica ainda mais clara. A água não está isolada, ela conversa com a mata, com o relevo, com o céu. Cada curva da represa revela um novo cenário, pequenas enseadas escondidas entre árvores, braços de água que avançam pela floresta como rios calmos, ilhas verdes que parecem flutuar em silêncio. Ao longo do dia, a Billings muda de cor. Pela manhã, tons suaves e azulados. À tarde, verdes intensos refletindo a mata. E no entardecer, dourados e laranjas que se espalham pela superfície da água. Essas mudanças lembram que a represa está viva, que ela responde à luz, ao vento e ao tempo. Preservar a represa Billings é preservar muito mais do que um reservatório, é proteger uma fonte de vida, um patrimônio natural e histórico, é garantir que esse equilíbrio continue existindo. Enquanto o drone sobe lentamente, revelando toda a sua extensão, a Billings se mostra em sua grandiosidade, um espaço onde engenharia e natureza se encontram, onde o passado e o presente convivem. A represa Billings permanece ali, como um coração verde pulsando ao lado da cidade, silenciosa, forte, essencial. E assim, entre água e floresta, a história continua sendo escrita. Todos os dias. A represa Billings chegou até aqui atravessando décadas de transformações. Do projeto de engenharia que ajudou a iluminar São Paulo, ao vasto espelho de água, que hoje sustenta a vida, clima e equilíbrio ambiental. Com o passar dos anos, a Billings deixou de ser apenas uma solução técnica. Ela se tornou parte da paisagem, da memória e da rotina de milhões de pessoas. A água que corre em silêncio guarda marcas do tempo. Marcas de desafios, de impactos,
mas também de resistência. A cidade cresceu ao seu redor. O concreto avançou. E mesmo assim, a Billings permaneceu. Ela permaneceu porque a natureza encontra força na adaptação, porque a floresta insiste em crescer, porque a água sempre busca seu caminho. Hoje, falar do futuro da represa Billings é falar de responsabilidade. Preservar suas águas é preservar a vida. Cuidar de suas margens é cuidar do equilíbrio ambiental de toda a região. Projetos de recuperação, educação ambiental e consciência coletiva mostram que a história ainda pode ser escrita de forma diferente. Uma história onde desenvolvimento e natureza caminham juntos. Vista do alto, a Billings não é apenas um reservatório. Ela é um organismo vivo, conectado à floresta, ao céu e às pessoas. Quando o sol se despede e as sombras alongam sobre a água, o cenário se transforma em silêncio e reflexão. A represa reflete o céu, mas também reflete escolhas. Escolhas feitas no passado e escolhas que ainda estão por vir. A represa Billings segue ali, observando, resistindo, esperando. Esperando cuidado, esperando respeito, esperando futuro. E enquanto o drone se afasta lentamente, deixando a paisagem se fundir com o horizonte, fica a mensagem final. A história da represa Billings não termina aqui. Ela continua, em cada gota de água preservada, em cada árvore protegida e em cada decisão consciente.